Bom, boa noite, eu me chamo Renilton Teixeira Gomes, sou morador de Salvador e agora estou gravando esse vídeo aqui referente ao curso de especialização em radioterapia com ênfase em aceleradores lineares da segunda turma de Salvador. Esse vídeo vai ser referente à disciplina Protocolos de Radioterapia e a segunda atividade desse eixo. Como atividade, foi cobrado para a gente dar os conceitos de GTV, CTV, PTV, além do posicionamento e acessórios necessários para imobilizar pacientes em tratamentos de câncer de laringe, câncer de colo do útero e câncer da mama. Bom, vamos começar. A radioterapia é uma técnica de tratamento que utiliza radiação ionizante para destruir células não sadias, causando o menor dano possível aos tecidos sadios e, ao mesmo tempo, garantindo que o alvo receba a dose de tratamento desejada. Para que isso ocorra, a radioterapia deve ser planejada e o processo de planejamento do tratamento consiste de vários processos que incluem a aquisição dos dados do paciente, definição do alvo, simulação, cálculo de dose e avaliação do plano de tratamento. O primeiro passo no planejamento do tratamento é a aquisição dos dados do paciente, onde as informações anatômicas podem ser obtidas através de imagens radiográficas. Existe a necessidade de fazer o contorno do paciente de forma a se obter uma representação bidimensional da forma do seu corpo na região de interesse para o tratamento. Durante o planejamento, nós podemos definir, digamos assim, diversos volumes de tratamento. Dentre esses volumes, nós temos o GTV, que é o volume do tumor visível. Esse volume é a massa palpável, é a parte visível do crescimento tumoral. Se pegarmos o volume do GTV, que é o volume palpável, e adicionarmos a ele a doença microscópica maligna possível, nós temos o volume clínico do alvo, também conhecido como CTV. É bem importante que ele seja tratado adequadamente a fim de se alcançar o objetivo da terapia, seja ela paliativa ou curativa. Já o PTV é o volume do planejamento do alvo. É um volume que leva em conta as variações geométricas, movimento de órgãos, incerteza da posição do paciente e tem a finalidade de assegurar que a dose prescrita seja realmente absorvida pelo CTV. Bom, e os órgãos de risco podem ser delineados e incluídos no planejamento do tratamento com a tentativa de diminuir as complicações do tecido normal, através da verificação que a dose nos tecidos sadios não ultrapasse a dose de tolerância. E além do CTV, PTV e GTV, o ICRU descreve mais dois volumes que podem ser usados para definir o volume planejado que recebeu a dose prescrita, que é o TV, que é o volume de tratamento, o volume tratado, e o IV, que é o volume irradiado, que pode ser descrito como volume irradiado com a dose que seja importante ser reportada para o tipo de paciente em questão, não havendo dose mínima a ser retratada. Depois do planejamento, nós temos o processo de simulação, que é quando você adquire os dados do paciente, acha os alvos e aí você vai determinar os parâmetros e os feixes necessários para tratar o paciente. E após a simulação, tem-se o cálculo de dose, onde selecionamos os campos e as imagens são passadas para a física para realizar o cálculo de dose nos alvos e nos órgãos de risco. Bom, agora falar sobre o posicionamento do paciente e imobilização. Quando vamos simular um paciente, ele é simulado numa mesa que é muito parecida, se não igual à mesa do acelerador linear.
Normalmente o paciente é colocado em decúbito dorsal. O decúbito ventral só é utilizado quando o paciente não é capaz de se manter imóvel em decúbito dorsal, quando vai fazer um tratamento geralmente de neuroeixo ou quando o tumor se estende na parte posterior do corpo. A necessidade de usar acessórios para imobilizar o paciente vai de acordo com o próprio paciente, se ele colabora, se ele não colabora, e também depende da posição do tratamento e da precisão necessária para se poder reproduzir o tratamento. A reprodutibilidade. Como já dito, a imobilização do tratamento tem duas características importantes: imobilizar o paciente durante o tratamento e permitir a reprodutibilidade da posição do paciente, desde a simulação até o final do tratamento. O primeiro tipo de imobilização a ser colocado em todos os pacientes é a cinta. Essa cinta impede que o paciente venha a cair da mesa, gerando um transtorno maior. O tratamento do paciente no acelerador linear, em quase todos, a mesa fica a quase 1,60 m de altura. A cinta, além de evitar acidentes, ajuda com que o paciente não se mexa e pode se ajustar a qualquer anatomia, qualquer tipo de paciente. Os pacientes tratados na região de cabeça e pescoço geralmente usam máscaras termoplásticas para sua imobilização. Essa máscara é uma máscara que, quando aquecida, ela se molda ao corpo do paciente. Ela se fixa na base de acrílico e algumas delas têm uma parte que se estende até o ombro do paciente, garantindo maior imobilização e maior reprodutibilidade durante o tratamento. Um ponto interessante dessa máscara também é que, pela flexibilidade, ela pode ser utilizada em pacientes traqueostomizados, onde você pode afastar, digamos assim, do local da cirurgia, do procedimento. E como essa máscara parece uma tela, ela não causa falta de ar no paciente, sendo utilizável também por pacientes que possuem claustrofobia, que tem algum tipo de ansiedade. E no tratamento de câncer de laringe, deve-se ter um cuidado, porque a base da cabeça do paciente deve promover a hiperextensão da cervical, o que pode causar algum desconforto no paciente, inclusive o engasgo, um sufocamento com a própria secreção. Os pacientes geralmente assoam, digamos assim, antes de iniciar o tratamento, e a chance de movimentação dele é grande. Então sempre cabe uma conversa com o paciente, orientação, para depois, posteriormente, colocar a máscara. Quando se fala em tratamento da região pélvica, que é o caso do câncer de colo de útero, nós podemos usar acessórios desde simples, como o separador de pernas, que mantém um afastamento fixo, separação fixa entre as pernas, e também acessórios mais complexos, como o Alpha Cradle ou VacFix. Esses dois são colchões que o paciente deita em cima, e quando o vácuo é alcançado através de uma bomba de sucção, o colchão toma a forma do paciente. Bom, e respondendo à última questão que nos foi solicitada, agora falta falar sobre o tratamento e os acessórios do câncer de mama, para o tratamento do câncer de mama. Um dos acessórios usados para a mama é a rampa de mama. Essa rampa tem por função básica deixar a caixa torácica do paciente em paralelo com a mesa. Esse paralelo é uma forma considerável de evitar radiação desnecessária no pulmão, que é um dos órgãos de risco do corpo, um órgão muito sensível. Essa rampa ela tem altura do braço, essa rampa tem angulação do braço. Por enquanto, acho que só isso. Ok? Agradeço pela oportunidade. Me chamo Renilton. É isso.